pela entrevista. Hoje temos uma convidada especial, Dione Assis. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Dione, ela é sócia da Claudine Coelho Advogados e CEO e diretora do projeto Black Sisters in Law. Obrigada, Dione, por nos receber, por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre Black Sisters in Law aqui com vocês. Com certeza todo mundo vai adorar saber um pouco mais do projeto. Então, vamos começar contando pra gente como é que surgiu a ideia do Black Sisters in Law e o que é esse projeto. Tá. O projeto não começa como Black Sisters in Law. O projeto começa como um pedido para que eu indicasse advogadas negras para participarem do Congresso Internacional da IWIC, que é uma rede internacional de mulheres que atuam no direito da insolvência, que eu integro, inclusive. E anualmente elas fazem um congresso internacional. E aí, no ano passado, 2022, elas me pediram para que eu não só participasse, como indicasse outras profissionais do direito negras. E eu falei, tá bom, vou indicar. Só que eu não conhecia também, né, mais especificamente na área de insolvência. E aí eu comecei a buscar, eu costumo dizer que eu fui muito inspirada pelo meu casamento, porque quando eu casei eu só contratei afroempreendedores, e eu lembro que quando eu sugeri isso para minha cerimonialista, ela ficou preocupada, né, de não conseguir localizar, mas eu sabia que a gente ia localizar. E aí eu sabia também que eu acharia essas advogadas, então eu comecei a buscá-las. Localizei duas, propus que a gente fizesse um call para eu falar da oportunidade. Na sequência, propus que a gente criasse um grupo no WhatsApp para que a gente pudesse trocar conteúdo até que chegasse o dia do congresso. E aí, quando eu faço o grupo, uma delas, que era uma senhorinha, fala para mim, Dione, olha, eu não sou muito, né, afeta com o WhatsApp, eu posso colocar aqui minha estagiária que vai me ajudar na condução? Falei, claro. E aí, quando eu coloco a estagiária dela, eu tenho um insight de chamar outras amigas minhas negras, mas aí de outras áreas do direito. Elas topam participar, então éramos 11. Só que cada uma que entrava decidiu chamar colegas negras também, e aí, organicamente, o projeto acabou acontecendo. E em muito pouco tempo a gente alcançou números realmente consideráveis de mulheres negras conectadas pela profissão. Quantas são hoje? Hoje somos aproximadamente 1.500. 1.500 advogadas. Mulheres. Negras. Maravilhoso, no Brasil todo. Em todos os estados do país e também no exterior. Temos sisters, que é como a gente se chama, né? Em Cuba, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, Alemanha, França, Espanha, Portugal, também em Angola. Que ótimo. Brasileiras negras advogando no exterior. Em outros países. Sim. Que demais. Então, eu queria falar, ainda falando sobre essa atuação do Black Sisters in Law, hoje como é que vocês atuam nos escritórios e no mercado em geral? Eu imagino que vocês devem ter essa conexão com os escritórios e com os departamentos jurídicos. Como que funciona essa integração Black Sisters in Law e departamento de escritório? Então, como eu te falei, o projeto ele começa como um grupo no WhatsApp. A gente nunca pensou em estruturar um produto ou um serviço, né? Não. Só que aí eu tive a oportunidade de falar do projeto num programa chamado Equalizar, que é um programa que reúne departamentos jurídicos de empresas que chamam os escritórios parceiros e que visa ali estruturar um programa para a implementação de políticas de diversidade e inclusão, tanto pelas empresas quanto pelos escritórios que essas empresas contratam. E aí, no lançamento desse programa, eles me convidaram para apresentar a Black Sisters in Law como uma solução ESG racial no mercado jurídico. Só que naquele momento, nós não éramos um produto, né? Então eu ia chegar lá, o que eu ia apresentar? Né? E aí eu olho para o projeto, eu olho para os grupos no WhatsApp, e naquele momento nós já éramos alguma coisa em torno de 600 sisters conectadas, e eu falo, nossa, eu acho que eu vou levar isso, eu vou levar a rede, porque elas se autocontratam o tempo todo. De repente, quando eu vi esse movimento acontecer, né, toda hora tem sister perguntando, alguém do lugar tal para fazer uma audiência para mim, ou alguém, né? Então eu falei, nossa, eu vou levar isso, né? Vou levar para eles, que nós somos uma rede de advogadas, na época nós já estávamos em todo o Brasil, apta ao exercício da advocacia em qualquer área do direito. E aí eu subo no palco e falo sobre isso. E aí fui muito feliz na exposição e saí de lá com uma agenda super lotada para falar do projeto. E aí, na medida que eu apresento o projeto para empresas e escritórios, eu recebo novas demandas. Então, assim, embora eu chegue lá para falar que nós somos uma rede, que o que ele precisar de uma advogada em qualquer lugar do Brasil, eu consigo conectá-lo com uma advogada negra para a prestação de serviço jurídico, eu saio também com muitas novas ideias de negócios. Então, por exemplo, eu saí de uma reunião com a ideia de implementar um programa de secondment, que a gente até então não tinha, mas que o escritório demandou da gente. Uma outra
reunião também que eu tive com uma empresa, falou, Johnny, eu preciso que vocês façam para mim o nosso censo racial, e um projeto também de implementação de política de diversidade e inclusão, nós também conseguimos fazer. Então o projeto vai se desenvolvendo na medida em que as pessoas conhecem e querem entender um pouco mais do que a gente pode fazer, né? Obviamente que tudo sempre linkado à área do direito. O projeto tem por propósito a conexão e impulsionamento da carreira jurídica de mulheres negras. É para isso que nós estamos aqui. E isso acontece quando a gente permite que elas tenham conexão direta com oportunidades no mercado jurídico, né, de exercer a advocacia com dignidade. Né, não é somente exercer a advocacia. E aí, por que eu te digo isso? Porque, de repente, eu começo a visualizar no projeto advogadas que estavam prestando uma advocacia muito precarizada, sabe? E isso foi uma das coisas que mais me impulsionou a querer levar para o mercado e bater nas portas, como eu bati, como eu venho batendo, de empresas e escritórios, e falar, olha, permitam que ela conhecê-las, permitam que elas possam fazer parcerias com vocês, porque não faz sentido a gente ter advogadas que fizeram 5 anos de faculdade, passaram na OAB, a grande maioria delas é a primeira da família a cursar um ensino superior, todo esse desafio para no final não conseguir advogar, ou advogar fazendo audiências por R$20, fazendo petição por R$50, porque essa é a realidade que eu me deparei. E isso eu estou te falando das cistas que ainda vivem da advocacia, porque muitas não conseguem com exclusividade viver da advocacia. E aí precisam se socorrer de outras frentes para complementar a renda familiar. Então eu estou falando de advogadas que, por exemplo, são babás final de semana, fazem faxina final de semana, são garçonetes final de semana, vendem bolo de pote, vendem bijuteria. Então, assim, e aí não tem problema nenhum exercer essas atividades, elas são tão dignas quanto a advocacia. Mas a questão é que você não precisa fazer faculdade de direito para você exercê-las, né? Então, se elas são advogadas, elas têm que advogar. E elas só não estão advogando porque elas não estão conectadas com as oportunidades e com o mercado, né? A gente sabe que o Brasil vivencia um racismo estrutural onde, se você não tiver uma política intencional de mudança, você não consegue mudar. Então, por isso que a gente tem levado o projeto para as empresas de história, falando, olha, aqui vocês têm uma oportunidade efetiva, real, de transformação no seu nicho para essas mulheres negras. Entendi, é um trabalho maravilhoso, né? E como é que você vê, como é que a Black Sisters in Law, Johnny, vê esse time diverso, né? A importância disso para uma empresa, para um escritório? O que você enxerga dos benefícios? Então, durante muito tempo a gente não conseguia mensurar o que era o impacto de uma equipe diversa, né? E não à toa, grandes escritórios e grandes empresas sempre buscavam os mesmos alunos nas mesmas instituições de ensino, aquelas, né, que eles entendiam como de primeira classe, como se existisse alguma coisa nesse sentido, ou como se você não tivesse como retirar alunos brilhantes de universidades não tão renomadas, né? E aí, só que recentemente a gente tem muitos dados e muitas pesquisas sendo feitas sobre essa pauta. Então hoje para a gente é mais fácil vender o que a gente já sabe há muito tempo, que é times diversos produzem muito melhor. No ano passado a McKinsey publicou um relatório falando sobre o impacto dos times diversos no resultado final dos negócios. Então, por exemplo, ele falou, olha, times diversos permitem que, em comparação com os seus concorrentes, tenham um desempenho 35% a mais do que um time que não seja diverso, né? E para as empresas e para os times que são diversos, o fato dos integrantes daquele time saberem que está num ambiente diverso os estimula em 98% de continuarem ali e estarem ali. Então, a diversidade, você não tem um resultado final somente porque o teu produto é melhor, mas porque você consegue reter talentos, porque as pessoas se identificam com aquele ambiente e querem continuar nele, né? Por mais que você permita, e a gente tem várias iniciativas bacanas aí que visam colocar as pessoas, os minorizados, em ambientes onde eles historicamente são excluídos, mas não basta só colocar naquele ambiente, você precisa preparar aquele ambiente para receber essas pessoas. E aí isso aí é um papo para um outro. Mas você entrou exatamente no que eu ia te perguntar, porque assim, de fato não adianta só você contratar. Então vamos lá, Johnny indica, Black Sisters in Law, né? Você tem um monte de indicação, mas se o escritório ou o departamento não está preparado para aquilo de fato, ou que ele tenha uma estrutura preparada, inclusive as pessoas capacitadas, também não adianta, né? Tem sentido o avanço nesse sentido? Tenho sim. Tenho visto empresas e escritórios de advocacia muito comprometidos com a implementação de políticas efetivas de inclusão, de diversidade e inclusão. Então, eu tenho
por conta da Black Success Law, tido a oportunidade de conversar com cada um dessas grandes bancas em especial, né? E entender como é que eles estão fazendo isso. Então, tem trabalhos, assim, de muita excelência. É verdade também que tem pessoas que estão ainda começando, e eu digo começando, né? Mas, assim, dá para acelerar um pouquinho, mas estão tentando implementar, porque é uma questão cultural que você não consegue alterar do dia para a noite. A gente também tem que reconhecer isso. Mas é preciso, é necessário força de vontade para que essa transformação efetivamente aconteça. Então, quando você adota algum tipo de política de diversidade e inclusão baseada, por exemplo, numa ação afirmativa, que é uma vaga afirmativa, por exemplo, vou abrir um edital, ou seja, eu vou abrir uma contratação só de advogados negros, só de estagiários negros. O que significa isso? Então, assim, isso não é só você trazer pessoas... É verdade que as pessoas negras vão se sentir mais interessadas por aquela vaga, porque quando você não tem um recorte racial na vaga, a chance dessa pessoa negra se candidatar é muito pequena, porque ela entende que ela não vai ter condições de lutar por aquela vaga, ela não tem como concorrer àquela vaga. Mas quando você tem uma vaga afirmativa, ela aplica. E aí, ela aplicando e sendo selecionada, como é que o teu ambiente vai recebê-la? Ele precisa estar preparado para recebê-la, né? As pessoas precisam entender quem é aquela pessoa nova que está ali. Porque a pessoa que está sendo inserida, né, ele também está num ambiente novo, né, que historicamente ele nunca, né, conviveu ali. Então ele precisa ser acolhido. E aí, para isso, existem diversas iniciativas. Eu sei de um escritório que, por exemplo, colocou uma bolsa happy hour. Olha que interessante. Por quê? Porque ele soube que a bolsa de estágio que a estagiária recebia visava o sustento da família. Porque é isso que acontece. Então, o dinheiro que ela recebia, ela não ia conseguir participar das atividades e dos eventos e do happy hour. Ela não ia conseguir, porque tinha uma destinação específica. Então, sabendo disso, ela falou, não, calma aí. A gente sabe que esse momento do almoço ou esse momento do happy hour é importante para você ser inserida ali. Eu não posso ter você fora desse ambiente. Então, eu vou destinar uma verba para que você participe desses eventos. Então, assim... Isso, de fato, é uma inclusão e permite que a pessoa, de fato, participe, esteja ali, né? Porque são necessidades outras que ela possui e, na hora de escolher, ela vai escolher, né, a família dela, o estatuto da família dela, ela não vai abrir mão disso. É muito importante o que você está falando, porque essas ações são muito importantes de serem divulgadas. Sim. Né? Então, se você tem um escritório, um departamento que tem um case de sucesso, ou que tem uma ação que funcionou, ou que tem... É importante compartilhar. Sim, porque, de fato, sim. todo mundo tem que saber e tem que, né, explorar essas ações da melhor forma possível, né? Sim, e cada escritório e cada empresa é uma realidade diferente, né? Que vai adequar ali a sua demanda. Algumas empresas oferecem as refeições, então isso necessariamente não precisaria ser feito. Mas outros não. Então, assim, você precisa adequar o teu ambiente e num projeto de efetiva integração, né, dos minorizados, eu sempre gosto de ressaltar que o envolvimento da cúpula é essencial. Porque ele vai refletir, de fato, que para ele e, obviamente, para a empresa, aquilo é importante. Então, ele precisa estar envolvido naquilo, participar dos encontros, entender o que está acontecendo, falar da importância, né? Estar aberto a ouvir. Porque senão os outros, né, vão achar, não, mas isso aqui é só para inglês ver, né, como diz o ditado, e, enfim, e para ficar bonito na foto. Então, a gente não precisa estar tão envolvido com isso, vamos continuar reproduzindo o que a gente sempre reproduziu aqui. E o que é, né, exatamente. Isso aí. Johnny, me fala um pouco. Recentemente, vocês anunciaram uma parceria com o Jurídico de Saias e também com o iFood, que é uma central de apoio psicológico e jurídico para empregadores vítimas de discriminação. Qual que é a importância dessas uniões? Nossa, foi essencial. O primeiro Jurídico de Saias me recebeu no início desse ano, as fundadoras, enfim, a Josi, a Yanda, a Ale da Microsoft, elas me receberam e falaram, Johnny, a gente entende o que está acontecendo com você, o que você está fazendo, porque a gente vivenciou isso lá atrás e sabe da importância de fazer essa conexão. Então, a gente vai apoiar você, né? E aí, elas abriram um projeto, assim, de efetiva conexão, né? Me colocando em contato com todas as empresas que fazem parte do Jurídico de Saias, por exemplo, para a implementação, né? Para apresentar as sisters para essas empresas. Então, a gente conseguiu não só colocar algumas sisters dentro dessas empresas como contratadas, como também, que é o que a gente faz no final, que é o estímulo ao empreendedorismo jurídico dessas pequenas advogadas que têm suas pequenas bancas nas suas comarcas. Então, elas também estão sendo contratadas por essas empresas para realizar serviços jurídicos, enfim, de modo geral. E foi um divisor, porque eu me recordo que, numa conversa com a Yanda é a atual diretora jurídica da Uber, ela falou para mim, olha, Johnny,
com quais escritórios você já conversou? Né? E eu lembro que eu já tinha conversado com alguns, e ela me perguntou, mas e os tais? Ela se listou uns 9. Eu falei, não, com esses eu não conversei ainda. Ela falou, tá bom. Então ela mandou um e-mail para eles, me copiando e falando, olha, conheci Black Sisters in Law, pra gente é importante esse projeto, eu acho que vocês deveriam conhecer. E assim, todos eles me responderam. E aí eu comecei a me conectar mais com os escritórios, porque eu já estava conectada com as empresas, né? Então foi um momento muito importante para o projeto, definidor para o projeto. E aí, obviamente, mais maduro, a gente tem então a oportunidade de um convite feito pelo iFood para que a gente estruturasse um programa de acolhimento dos entregadores quando, né, submetidos a situações de discriminação. E aí não só racial, porque a gente sabe que existe discriminação etária, de gênero, enfim, até em razão do próprio exercício da atividade, que é muito comum. E aí eles me pediram, eu fiquei obviamente lisonjeada, preparei um projeto e foi aprovado, enfim, a gente começou. E o projeto é exatamente esse. E eu gosto de dizer que o projeto ele é um genuíno jogo de ganha-ganha. Porque ganha o iFood, que vai proporcionar para o seu entregador, que é o seu parceiro, né, um ambiente mais acolhedor e saber que, olha, você pode contar comigo porque eu vou estar com você. Ganha um entregador que vai se sentir respaldado quando ele precisar, né, e passar por uma situação de discriminação. E ganham as sisters que vão advogar. E o mercado. Sim, você tem uma melhor recepção de tudo isso. A percepção de tudo. Então, assim, pra gente foi... E aí eu lembro que um dia antes de a gente lançar, do iFood oficializar o programa, eu pude me reunir com as sisters criminalistas, né? E são alguma coisa em torno de 100 e poucas, para falar para elas da oportunidade. Eu lembro que a gente saiu da reunião assim, tipo, umas choravam, as outras, né? Porque elas vão poder advogar nas causas em que elas conhecem muito bem, que elas acreditam, que elas se debruçam diariamente e vão ser remuneradas por um valor de mercado. Então, assim, é uma realização que eu não tenho nem noção, dimensão do que isso reflete, porque para muitas de fato o sustento, né, de ter aquela oportunidade ali. Então, estou muito feliz e o efeito rede acaba acontecendo, porque depois que a gente divulgou o iFood, várias outras plataformas começaram a entrar em contato com a gente para tentar entender de que forma pode também fazer alguma coisa parecida. Então, assim, braço não falta, somos 1.500, então, assim, e nem ideias. Isso vai aumentar bastante, Tomara. Né? Eu imagino que isso tem um bom potencial de crescimento, né? Júlio, só pra gente acabar, eu queria saber um pouquinho mais quais são os planos para o futuro, Black Sisters in Law, o que vocês estão imaginando, o que vocês esperam chegar? Recentemente eu fui confrontada com uma ideia de que nós seríamos uma legal tech, ou uma lawtech, enfim. E eu falei que não éramos. E aí me disseram, não, vocês são sim, né? Você faz isso de maneira ainda manual. Exato. Mas vocês precisam estruturar. E aí, conversando com muitos colegas, eu falei, não, acho que de fato nós somos, né? Então, acho que atualmente a Black Sisters Law, ela está não migrando, porque eu acho que ela sempre foi, mas a gente está modernizando, né? Automatizando as suas atividades, porque o número de demandas e o número de pessoas envolvidas, né, e o acompanhamento disso exige automação, exige tecnologia. E então a gente está nesse momento começando um estudo, começando a se voltar para encarar o projeto, de fato, como um projeto social de impacto, mas como um projeto de tecnologia também, né? Então, e de prestação de serviço para os próprios escritórios. Sim, exato, né? exato. A automação te dá alcance. Exato. Johnny, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, contar um pouco mais do Black Sisters in Law. Também queria contar que o Johnny vai estar na Fenaló esse ano, então ela vai falar um pouquinho mais, não só sobre o projeto, sobre outros assuntos também na Fenaló. Então tenho certeza que quem tiver a oportunidade de encontrá-la lá e conversar um pouco mais sobre o projeto será muito bacana. E lembrando também que a gente tem o prêmio Fenaló, conjunto com a análise, que vai falar uma das categorias desse ano que nós incluímos, que é diversidade e inclusão. Então, os escritórios que tiverem projetos muito bacanas nessa área, para se inscreverem até 31 de agosto, tá bom? Johnny, muito obrigada. Nos vemos na Fenaló, então. Obrigada, nos vemos na Fenaló.